querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante os estudos de língua portuguesa no 9º ano. Lembrando sempre que esses vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com seu professor ou sua professora. Bom, vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas, mas antes nós vamos recordar um pouquinho nas aulas anteriores que nós falamos sobre as orações coordenadas. Então vamos lá. As orações, elas são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos. Então, para ser uma oração, a frase tem que apresentar um verbo. Eu fui ao cinema, um verbo, uma oração. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Fui, diverti, 2 verbos, eu tenho 2 orações. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Olha só, fui, diverti e ser. 3 verbos significa que eu tenho 3 orações, certo? Vamos lá. As orações, elas são classificadas em coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas, elas são independentes, ou seja, uma não precisa da outra para ser compreendida. Observe, saímos de manhã e voltamos à noite. Se eu digo saímos de manhã, ok, você me compreendeu? Voltamos à noite, você me compreendeu. Já as subordinadas, elas dependem uma da outra para que elas tenham sentido. Observe, eu não fui para a escola porque estava doente. Eu não fui para a escola, primeira oração, ok, você entendeu. Mas se eu digo simplesmente porque estava doente, bom, você quer saber o que eu quero dizer com isso, não é mesmo? Então, eu preciso de dizer a primeira oração para que a segunda tenha sentido completo. Por isso, a segunda oração é uma oração subordinada à primeira oração. Ela precisa da primeira para que ela seja compreendida. E o que caracteriza, então, essas 2 orações? A oração subordinada, ela é conectada ali pelo porquê. E a gente vai analisar, então, esses conectivos aí mais adiante. Então, as orações coordenadas são 2 orações sintaticamente independentes, ligadas por conectivos ou justapostas, elas podem ser separadas por vírgulas também. Observe, a atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. As orações coordenadas, elas podem ser classificadas como sindéticas ou assindéticas. As sindéticas, elas são introduzidas por uma oração. Deve ter chovido à noite, pois o chão estava molhado, certo? Então, eu tenho aqui uma conjunção que faz essa ligação. Quando eu não apresento uma conjunção, e geralmente eu uso uma vírgula ou vírgulas, e aí eu chamo essas orações de justapostas, eu tenho uma assindética. Assindética quer dizer não tem a presença de conjunção. Observe, tudo passa, tudo corre, é a lei. Então, aqui eu tenho uma sindética, porque eu tenho uma conjunção, e ali eu não tenho conjunção. Eu separei as orações por vírgula, por isso é uma assindética. Bom, vamos falar um pouquinho mais. Observe aqui, as 2 frases são muito parecidas, transmitem a mesma ideia, mas têm construções diferentes. Uma é sindética, a outra é assindética. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Meu filho quer trabalhar e estudar porque quer ser independente. Olha só, por quê? E aqui em cima eu não tenho nenhuma conjunção, por isso essa aqui é uma assindética e essa aqui que apresenta o porquê é uma oração sindética, ok? Vamos lá. As orações sindéticas, elas coordenadas sindéticas, elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Essa classificação vai depender da ideia que traz essa conjunção. As orações coordenadas sindéticas aditivas, elas trazem uma ideia de soma, de adição, como o próprio nome diz. Olha só, não venderemos a casa nem o carro, então nenhum nem outro. As adversativas, elas trazem uma ideia de oposição, de adversidade. As principais conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Observe, gostaria de ter viajado, mas não tive férias, certo? Então, gostaria, mas não tive férias. Contudo, porém, não tive férias. As alternativas expressam, como o próprio nome diz, uma alternância, ou uma coisa ou outra. Ora, ora, ou, já, já, quer, siga. Observe, siga o mapa ou peça informações. Então, ou você segue o mapa ou você pede informações. Existem também as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que estabelecem uma ideia de conclusão. As principais conjunções são portanto, logo, por isso, pois, assim. Observe,
São todos cegos, portanto, não podem ver. As explicativas estabelecem uma ideia de explicação. Que, porquê, pois, por quanto. Senti frio porque estava sem agasalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho também das orações subordinadas. Então, até aqui, a gente fez uma revisão das orações coordenadas, que é aquelas que são orações independentes, ou seja, elas não precisam uma da outra para que elas tenham um sentido completo. E agora a gente vai partir para a análise das orações subordinadas, ou seja, quando a segunda oração ela precisa da primeira para que ela tenha sentido completo. Então, as orações coordenadas, elas têm sentido independente. Então, saímos de manhã e voltamos à noite. E a subordinada, eu não fui para a escola porque estava doente. Então, você observa ali que no segundo exemplo, a segunda oração, né, porque estava doente, ela precisa da primeira para que ela seja compreendida e tenha um sentido completo. Mas vamos lá. As orações subordinadas, elas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Isso vai depender da conjunção. Então, se a conjunção aí, ela traz um valor de sujeito, ela vai ser classificada como substantivo. Se ela traz um valor de adjetivo, como adjetiva, e de advérbio, como oração adverbial. E dentro dessas três divisões, eu tenho outras classificações. Então, as substantivas, elas podem ser subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e ainda a apositiva. As adjetivas podem ser explicativas e restritivas. E as adverbiais podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais, proporcionais. Ufa! Muita coisa, não é mesmo? Mas vamos por partes que eu tenho certeza que você vai entender tudo direitinho. Vamos lá. Primeiro, orações subordinadas substantivas. Então, como o próprio nome diz, ela vai ter subjetiva, ela vai ter função de sujeito. Observe, é necessário que eles estudem. O que é necessário que eles estudem? Tem valor de sujeito. Uma dica, essas orações geralmente começam com é necessário, é útil, é provável, é preciso. Bom, predicativas tem função de predicativo do sujeito. Para essa tem uma diquinha também. Geralmente eu tenho um verbo de ligação. É, era, são, eram. Então, meu desejo era que me dessem um presente. Observe, eu tenho aqui desejo. Então, o restante da frase está completando aqui a palavra desejo. Então, meu desejo, minha intenção, minha esperança, enfim. Geralmente tem um nome aqui, né? E esse nome geralmente é abstrato. Então, fica aí uma dica. Vamos lá, completiva nominal. Função de complemento nominal. Temos necessidade de que nos apoie. Então, necessidade de que, certo? Então, sempre vou ter um complemento aqui. Tem necessidade, pode ser também, tem esperança, tem um desejo, enfim. A predicativa sempre vai apresentar um verbo de ligação. Anote aí essa dica. Objetiva direta, função de objeto direto. O objeto direto, ele vai completar aí, né, complementar um verbo. Então, nós desejamos que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Que a sua vida seja boa. Observe que é um objeto direto. Não tem presença de preposição. Objetiva indireta, função de objeto indireto. Recordo-me de que tu me amas. Quem recorda, recorda de alguma coisa. Então, tem aqui, né, uma preposição. Então, recordo-me de que tu me amas. A positiva, essa também tem uma dica. Geralmente, ela vem com 2 pontos. Desejo-te uma coisa, 2 pontos. Que tenhas muita sorte. Bom, vamos praticar para ver se você entendeu realmente as orações subordinadas, substantivas, subjetivas e todas as outras mais. Vamos lá, vamos conferir? Vem jogar comigo então. Vamos lá. Minha mãe só deseja uma coisa, 2 pontos, que eu seja feliz. Lembra qual é aquela oração que é sempre ou quase sempre caracterizada pelos 2 pontos? A positiva. Vamos lá, mais uma. Tenho certeza de que a felicidade importa. Bom, certeza. Tenho certeza de que a felicidade importa. Vamos lá, então. Uma completiva nominal. Certeza. Perguntei várias vezes quando eu estaria feliz. Perguntei várias vezes. Perguntei o quê? Completando o verbo. Perguntei várias vezes, sem preposição. É uma objetiva direta, objeto direto. Eu não tenho segredos para te contar. Bom, o que é que eu não tenho? Segredos. Então, mais um objeto direto. É
fato que a corrupção é prejudicial. É fato, é necessário, é preciso. Oração subjetiva, valor de sujeito. É possível que você vença. Bem fácil essa, né? Mesma ideia da anterior. É possível, é fato, é necessário. É bom que você prove vestido de noiva. Mais uma subjetiva. Valor de sujeito. É útil que façamos os exames escolares. Também uma oração subjetiva. Parece que o tempo parou. Bom, parece que o tempo parou. Essa também é uma subjetiva. Minha intenção é que o trabalho seja feito. Olha só, eu tenho intenção, substantivo abstrato, verbo de ligação. Então, eu tenho aqui uma predicativa. O meu desejo é que você seja feliz. Bom, desejo também aqui um substantivo abstrato, verbo de ligação, predicativa. Predicativo do sujeito. Tenho confiança em que você volte logo. Bom, confiança que você volte logo é uma oração completiva nominal. Tenho esperança que o amor seja eterno. Bom, esperança que o amor seja eterno. Esperança também, substantivo abstrato. No grupo existe essa lei, 2 pontos, que o silêncio seja de ouro. Bom, então essa também tá bem fácil, né? Uma A positiva, valor aí de aposto. Eu desconheço quem são os escolhidos. Quem desconhece, desconhece alguém ou alguma coisa, né? Complementando o verbo aí, é uma objetiva direta. Eu espero que você seja feliz. Quem espera, espera alguma coisa. Objeto direto. Ela perguntou quem estava ali. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Objeto direto também, né? Sem presença de preposição. Eu quero saber quem comeu as minhas bolachas. Bom, eu quero saber quem comeu as minhas bolachas. Também objeto direto. Quero saber alguma coisa. Quem comeu as minhas bolachas não tem preposição. Mamãe perguntou quanto custava o remédio. Minha mãe perguntou o quê? Quanto custava o remédio? Também objeto direto. Só tem uma condição, 2 pontos, que você fique em paz. 2 pontos caracteriza uma A positiva, valor de aposto. Tenho medo de que essa saudade nunca acabe. Tenho medo de alguma coisa, de que essa saudade nunca acabe, medo substantivo abstrato. É importante que você esteja atento. É importante, é necessário, é útil. Bom, terminamos o jogo. Tenho certeza que você acertou tudo junto comigo, não é mesmo? Bora lá então, vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre essas orações? Ótimo, vamos agora estudar um pouquinho mais sobre as subordinadas adjetivas. Então, o próprio nome diz, tem valor de adjetivo. Então, vou trazer outras informações além para a frase. Essas informações, elas podem ser explicativas ou restritivas. Observe. A explicativa destaca um detalhe do termo antecedente. A África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Então, estou explicando, né, sobre a África. A restritiva, como o próprio nome diz, ela restringe. As pessoas que são alegres vivem melhor. Então, as pessoas, não todas as pessoas, apenas as que são alegres que vivem melhor, certo? Então, vamos lá, vamos jogar mais um joguinho para ver se a gente entendeu direitinho aí sobre as orações subordinadas adjetivas. Vem comigo? Bom, vamos lá. Então, explicativa ou restritiva? Oração coordenada. Primeira. Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, quem era Pedro? Advogado é uma explicativa. Segunda, João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Então, quem era João? Uma oração explicativa. Vamos lá, número 3. Eram leituras que emocionavam. Então, restritiva ou explicativa? Restritiva, certo? Então, essas leituras emocionavam, não todas as leituras em geral. Vamos lá, mais um. Odeio pessoas que falam alto. Também, eu odeio todas as pessoas? Não, eu só odeio aquelas que falam alto, restritiva.
Número 5. As músicas possuem letras que inspiram. Bom, então não é tudo que possui letra que inspira, né? São as músicas. Vamos lá, 6. A irmã, que era cega, foi à festa com ele. Então, qual irmã? A irmã que era cega. Tem uma explicação aqui. Número 7. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Então, eu estou dando uma informação além, né? Meu esposo, que sempre me apoiou. 8. As crianças, que são seres em desenvolvimento, necessitam da presença dos pais, que são seres em desenvolvimento. Então, estou trazendo informações a mais, uma explicativa. Número 9. Gosto de pessoas que são otimistas. Bom, não gosto de todas as pessoas, apenas daquelas que são otimistas, é uma restritiva. E por último, frase número 10. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. Então, essa cantora de que eu falo, ok? Observe que não está entre vírgulas, por isso é uma restritiva. E aí fica mais essa diquinha para você, né? As explicativas vêm entre vírgulas, enquanto a restritiva não. Então, se você ficar na dúvida, só lembrar desse detalhe. Bom, vamos lá? Vamos continuar nossos estudos? Vamos lá, então. Agora, orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. Então, elas são caracterizadas porque tem um advérbio e dependendo da ideia que traz esse advérbio, elas recebem classificações. Então, primeiro, causal vai exprimir uma causa. Já que está nevando, ficaremos em casa, né? Então, já que está nevando, né? Qual que é a causa da gente ficar em casa? Está nevando. Comparativa, comparação. Maria era mais estudiosa que sua irmã, certo? Então, tem uma comparação. Mais estudiosa que. Concessiva indica uma permissão, uma concessão. Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, não terminaram e mesmo assim se retiraram, ok? Vamos lá. Condicional, exprime uma condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Ou seja, eu tenho uma condição para que eu faça uma boa prova. Eu tenho que me esforçar. Conformativa, em conformidade, conforme alguma coisa. Realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Consecutiva, consequência. Gritei tanto que fiquei sem voz. Então, qual foi a consequência de eu ter gritado tanto, ter ficado sem voz? Vamos lá. Adverbial final, finalidade, para que? Todos trabalham para que possam vencer. Temporal indica tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Então, aqui, sempre. Proporcional, proporção, à medida que... Então, à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Certo? Vamos lá, mais um joguinho na aula de hoje para a gente praticar um pouquinho mais sobre a subordinada adverbial. Vamos lá? Bom, vamos lá, vamos analisar. Primeira frase. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. A fim de que... Bom, então a gente tem aqui uma finalidade, não é uma oração final. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Bom, ideias contrárias, né? Ela gosta de dançar, mas ela está com o pé quebrado, então eu tenho aqui uma concessiva. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, eu estou comparando a Paula com o irmão dele, a Paula com o irmão dela, então é uma comparativa. Consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, em conformidade com as regras do trabalho, então é uma conformativa. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, temporal, né? Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Noção de tempo aqui. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, uma proporção. À medida que. Essa expressão é fundamental para a gente identificar. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Então, qual foi o motivo da gente não ter ido à festa, né? Qual foi a causa? Iremos à festa desde que não chove. Então, tem uma condição aqui para que a gente vá à festa, que é não chover. Bom, vamos ver se a gente acertou tudo. Olha só.
só, que bacana. Tenho certeza que você acertou tudo também. Vamos lá? Então, vamos partir para finalizar a nossa aula de hoje? Bem, então chegamos ao final de mais um vídeo aula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho das orações coordenadas, fizemos uma revisão das aulas anteriores e falamos um pouquinho também, ou falamos bastante, jogamos sobre as orações subordinadas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.